Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Passando hoje para poder tratarmos de um assunto bem rápido. Espero que você pegue sua caneta, seu papel e faça algumas anotações. O assunto de hoje é Teodiceia. Se Deus é bom e onipotente, por que o mal e o sofrimento existem no mundo? Essas e mais perguntas você vai aprender hoje aqui comigo. Muito bem, na teologia, a questão da criação do mal, ela é frequentemente mal compreendida. Porque a ideia de que Deus criou o mal é uma interpretação equivocada das Escrituras. A Bíblia, ela afirma claramente em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E aqui, essa palavra muito bom inclui a criação como um todo, excluindo a presença do mal. O mal não é uma entidade criada por Deus, mas sim a ausência ou distorção do bem. Perceba, quando Deus ele criou o mundo, ele o fez perfeito e sem falhas. No entanto, quando ele dá liberdade de escolha ao ser humano, ele permitiu a possibilidade de desobediência e, consequentemente, do mal. A queda de Adão e Eva foi um resultado dessa escolha livre, introduzindo o pecado e o mal no mundo. Quando nós lemos Tiago capítulo 1, versículo 13, a Bíblia afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta alguém. E o que isso significa? Isso significa que o mal não pode emanar de Deus, pois ele é intrinsecamente bom e justo. Ele é o padrão do bem. Logicamente, qualquer desvio desse padrão não pode ser atribuído a ele. Então, quando estudamos a Bíblia, queridos irmãos, devemos compreender que Deus não é o autor do mal. Ele é o criador do universo perfeito, mas permitiu que o livre-arbítrio humano possibilitasse a entrada do mal no mundo. Então, é a atitude da desobediência, do não querer viver na dependência de Deus, que, consequentemente, cria o mal. Então, ao entendermos a natureza do mal como uma distorção do bem e reconhecermos a soberania de Deus e bondade de Deus, nós podemos refutar a ideia de que Ele é o criador do mal. Vamos a algumas perguntas que as pessoas nos fazem. Tentarei sintetizar as respostas para que todos possam ter a clareza. Primeira pergunta: Deus criou o mal? Se Deus é todo poderoso e todo bom, por que ele permitiu a existência do mal? Como reconciliar a onisciência de Deus com a presença do mal no mundo? Quarta pergunta: o mal é uma parte necessária do plano de Deus? Quinta pergunta: qual é o papel do livre-arbítrio humano na existência do mal? Sexta pergunta: como podemos entender a natureza do mal à luz da bondade e da justiça de Deus? O mal é uma punição divina ou um resultado da liberdade humana? Oitava pergunta: como podemos explicar o sofrimento e a dor no mundo sem atribuir a Deus a criação do mal? O mal é uma força autônoma ou apenas uma ausência do bem? Quais são as implicações teológicas e éticas de atribuir a criação do mal a Deus? Veremos agora a resposta para cada uma dessas perguntas. Deus criou o mal? Então nós respondemos: não. Como nós falamos anteriormente, a Bíblia afirma em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Portanto, o mal não foi criado por Deus. Segunda pergunta: se Deus é todo poderoso e todo bom, por que ele permitiu a existência do mal? Então nós respondemos: Deus permitiu a existência do mal por causa do livre-arbítrio humano. Ele deu aos seres humanos a liberdade de escolha
E com essa liberdade veio a possibilidade de escolher o mal. Logo, nós entendemos que toda a questão é centrada com base na escolha de seres humanos. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Como reconciliar a onisciência de Deus com a presença do mal no mundo? A resposta é essa. Embora Deus conheça todas as coisas, Ele ainda nos dá liberdade para escolher. Ele não nos força a agir de maneira específica. Sua onisciência não anula nossa liberdade de escolha. Respondendo à quarta pergunta, o mal é uma parte necessária do plano de Deus? E a resposta é claro, não necessariamente. Porque Deus permite que o mal exista, mas isso não significa que seja parte do seu plano original. Ele pode usar o mal para cumprir seu propósito, mas ele não cria ou aprova. Quinta pergunta, qual é o papel do livre-arbítrio humano na existência do mal? E a resposta é esta. O livre-arbítrio humano ele é fundamental para a existência do mal. Deus nos deu a capacidade de escolher. E muitas das vezes escolhemos agir contra seus mandamentos, resultando em mal. A sexta pergunta. Como podemos entender a natureza do mal à luz da bondade e da justiça de Deus? Respondemos assim. O mal é uma distorção da bondade original de Deus. Ele é justo e bom, mas permitiu que o mal existisse como resultado do livre-arbítrio humano. Tiago, capítulo 1 e versículo 13. Sétima pergunta. O mal é uma punição divina ou resultado da liberdade humana? Então, o mal é mais frequentemente resultado da liberdade humana do que uma punição divina. Embora haja consequências para as nossas escolhas, o mal ele muitas vezes surge da nossa própria desobediência. Oitava pergunta. Como podemos explicar o sofrimento e a dor no mundo sem atribuir a Deus a criação do mal? E a resposta é que o sofrimento e a dor são resultados do pecado humano e da natureza quebrada do mundo, não da criação direta de Deus. Ele oferece consolo e ajuda em meio ao sofrimento. Então, perceba que diante de nossas atitudes e ações, por conta do pecado, da desobediência, Deus ainda assim, com base em Romanos capítulo 8, versículo 28, Ele nos dá o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos amar, para nos ajudar em nossas fraquezas. O mal é uma força autônoma ou apenas uma ausência do bem? O mal é mais uma ausência do bem do que uma força autônoma. Porque quando nos afastamos de Deus, nós abrimos espaços para o mal em nossas vidas e também, consequentemente, no mundo. 10ª e última pergunta. Quais são as implicações teológicas e éticas de atribuir a criação do mal a Deus? Irmãos, atribuir a criação do mal a Deus questiona sua bondade, justiça e soberania. Então isso contradiz a revelação bíblica sobre a natureza de Deus e pode levar a uma compreensão distorcida do seu caráter e do seu propósito. Então nós temos mais uma pergunta, e essa eu quero dar de bônus para você. Se Deus não criou o mal, por que a Bíblia diz que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Muito bem. O propósito desta árvore. Antes de tudo, precisamos entender esse propósito. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim como um teste de obediência para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Perceba que não foi a árvore em si que era má, mas sim o ato de desobediência ao comando claro de Deus de não comer do fruto dela.
Se nós lermos no capítulo 1 de Gênesis, nós entenderemos que tudo o que Deus fez, ele viu que era bom, porque Deus não pode desassociar da sua essência, da sua soberania e da sua bondade, com base em Tiago, como nós lemos anteriormente. Então, o ato da desobediência cria ou favorece o mal. Outro ponto importante sobre a árvore é a questão da escolha moral. Porque a presença da árvore permitiu que Adão e Eva fizessem uma escolha moral significativa. Eles tinham a liberdade de decidir entre obedecer a Deus e confiar em sua sabedoria, ou seguir o seu próprio caminho e buscar conhecimento por meios contrários a instruções divinas. Logo, nós temos as consequências da desobediência, porque a desobediência de Adão e Eva não foi causada pela árvore em si, mas pela escolha de desobedecer a Deus. A consequência dessa escolha foi a entrada do pecado e do mal no mundo. Não porque Deus tenha criado o mal, mas porque os seres humanos escolheram seguir o seu próprio desejo em vez da vontade de Deus. E lógico, para você conferir, Gênesis capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Logo, nós encerramos por aqui esse bate-papo maravilhoso e esta janela de conhecimento para podermos afirmar que, entendendo que a árvore representava uma oportunidade para a escolha moral e testava a fidelidade e a obediência do homem a Deus. Mas o mal surgiu como resultado da escolha humana de desobedecer a Deus e não da ação direta de Deus em criar o mal. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe o seu dia, em o nome de Jesus.